DJ Jaguar, release this shit, nigga. Highest one to do it, get a pro right now. With DJ OP. Caramba! Fala. Bom dia, estamos aqui, todo mundo palpite. Isso aí, Ibrahim. DJ Jaguar, release this shit, nigga. Primeiro encontro, né? Nosso Highest one to do it, get a pro right now. With DJ OP. A gente se reuniu, na verdade, pra bater um papo, né? Não foi nada extremamente formal, mas era pra conversar um pouco, né, Gui, sobre fisiologia do exercício, e a gente tentou resolver alguns problemas. Então, assim, a gente tem no meio geral, né, o que significa, sei lá, aeróbio e anaeróbio. Todo mundo sabe o que é, mas na verdade a gente tentou encontrar, na verdade, uma coisa que não fosse extremamente científica, mas que a gente conseguisse entender nessa questão dos alunos. O que é aeróbio? O que é anaeróbio? Aí a gente discutiu um pouco, né? Até criamos uns jargões, Sim. força, resistência. Sim, o que é cada um. O Gui levantou algumas coisas bem bacanas que a gente não sabia da época da graduação e tal, e a gente vai tentar aí resumir para compartilhar com a galera. Em específico, é lógico que alguns alunos nossos de corrida, né, alguns alunos que a gente acaba utilizando mais essas atividades, mas a gente espera aí tirar algumas dúvidas e uma atividade que obviamente a gente consegue usar como substrato energético, a fonte de gordura aliada ao oxigênio. Tá? Então toda atividade... E a gente também é legal, e aquela questão do tempo também, né? Existem alguns estudos que eles falam sobre o tempo. Então passa a ser aeróbio depois de 20 minutos. E antes de 20 minutos não é aeróbio, é anaeróbio. Então assim, a gente começou a discutir um pouco sobre A questão da ventilação, da troca cardiorrespiratória, do volume de oxigenação que a gente também desenvolve na atividade, com essa troca também que desenvolve a questão sanguínea, aí que entra tudo nessa questão aeróbica e anaeróbica, que entra um pouco nesses atrelados aí. Então, e obviamente usando como substrato energético, né, como a gente falou, obviamente depois de um período, e a gente também tem atividade anaeróbica, tá? Que é uma atividade obviamente onde a gente requer mais a fonte como substrato energético, glicogênio, tá? E uma atividade obviamente que a gente não requer muito oxigênio. É uma atividade onde a troca dos gases entre o oxigênio e o gás carbônico, tá? Ela se torna um pouco menor, ou seja, é um pouco menos, uma ênfase menor. E a nossa tempo de atividade... Uma coisa legal também da gente entender é que assim, existem alguns estudos que eles falam assim, na atividade anaeróbica, ou seja, nas salas de musculação, né, fazendo um supino, enfim, não existe oxigênio, que na verdade existem outros que quebram essa ideia, que falam, não tem como que eu vou fazer sem oxigênio, um pouquinho reduzido. E a gente tem que estar filmando, né, que tá dando uma força, e ela tá se segurando para não entrar na conversa, se ligou, né? Professora Carol aí, né, Participando do nosso estudo aí. Seja bem-vinda, já terá umas próximas vídeos aulas aí, com certeza. já está participando com a gente. Então seguindo aí nessa questão, a gente começou a entender assim, a questão específica, o que realmente é, porque a gente vai concluir um pouco. A gente discutiu o seguinte, o que a gente começou a pensar. Quando é anaeróbio, na verdade quando eu tenho pouco oxigênio. E quando é aeróbio, eu tenho uma ventilação, eu tenho um consumo maior. Então a gente tem alguns alunos que, por exemplo, eles dão 2 voltas no pique máximo, assim, né, Bruno? E eles cansaram, eles vão parar. Ou seja, quando eles pararam e eles fazem uma outra atividade, a gente pensou, entra no anaeróbio, né? Só que aí a gente pensou o seguinte, só que quando ele para, ele não volta para o repouso, né? Ele continua num nível elevado. Então, na verdade, subiu uma dúvida que a gente não conseguiu chegar numa conclusão específica, que a gente até falou, putz, dá um estudo até de caso isso, né? Que seria, na verdade, entender isso. Será que nesse momento ele é aeróbio ou é anaeróbio? Então, a gente acredita que seja aeróbio, porque ele continua fazendo, ele para e tal, mas ele continua num nível de consumo, né, de oxigênio continua elevado. Fechou? Então, é isso aí, resumindo a história, galera.
Uma atividade como uma corrida pode ser dada ênfase tanto no limiar anaeróbio como no limiar aeróbio. Então a gente não pode se prender, obviamente, a doutrina da atividade, achando que atividades determinadas possam ser determinados específicos como atividades aeróbicas ou anaeróbicas. Depende muito de vários fatores, como intensidade, como condicionamento físico, como tempo. Então tudo isso vai entrar para a gente poder conseguir realmente definir o que é uma atividade aeróbica ou uma atividade anaeróbica. Inclusive a gente pode deixar em aberto, né, se tiver algum professor que de repente, eu quero questionar, se tiver na verdade alguma comprovação, pode estar Trocando sim. figurinhas aí, participando com a gente. gente. E para finalizar, curta nosso vídeo, compartilhe, venha para a HIT, venha conhecer nosso trabalho, todos no Sol HIT, todas as terças e quintas-feiras no Parque Linear de Coatira, com treinamento de corrida. Venha nos conhecer. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado. A live. We run this DJ mother. J about to release that shit, nigga. We run this mother. Hey, it's one Lil Jon, get the crunk right now.